Senhor, nós te pedimos a iluminação do teu Espírito Santo para o perfeito entendimento da tua palavra. Nós te pedimos por corações propícios para recebê-la de bom grado e aplicá-la na nossa vida. Eu te peço, Deus, que me use tão somente como instrumento do Senhor, para que o Senhor fale aos teus filhos aqui presentes. Em nome de Jesus. Amém. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós, outros, é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Vamos ler junto o 41? Independentemente da sua versão seja diferente, leia a sua Bíblia aí em voz alta, juntos todos, irmãos. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Nós vamos parar aqui. Aos irmãos que não estiveram hoje pela manhã, eu vou fazer uma pequena recapitulação para que vocês estejam contextualizados na sequência da mensagem. Deus nos levou para esse mês de março, está falando aqui sobre um tema que atualmente tem sido muito abordado nas igrejas do Brasil e do mundo, sobre avivamento espiritual. E a proposta é para que nós busquemos na Bíblia o que é o verdadeiro avivamento espiritual. As evidências de que nós vivemos um avivamento espiritual. Quando é que ele se inicia? Foi exatamente o que nós vimos hoje pela manhã. O início do avivamento espiritual. Avivamento espiritual, eu falava para os irmãos nessa manhã, é o reviver do homem criado à imagem e à semelhança de Deus. Como que nós fomos criados? Num estado de comunhão com Deus, num estado de pureza, não havia pudor, não havia inimizade contra Deus, havia uma intimidade com Deus. Mas isso foi quebrado. O pecado entrou e nós perdemos essa natureza da qual fomos criados à semelhança da natureza do Criador. E essa natureza, ela vai ser restaurada por todos aqueles que receberem aquele que veio ao mundo para devolver a nós a vida que nós perdemos por causa do pecado de intimidade com Deus. Isso é avivamento espiritual. A Bíblia diz que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida pela nossa fé em Cristo Jesus. Então, o sinal inicial, o que é uma definição do avivamento espiritual seria essa.
Mas falei para os irmãos também que na minha forma de entender e crer e pregar, existe o reavivamento espiritual, que é aquele que se aplica a todas as pessoas que já conheceram a Jesus, foram avivados espiritualmente, mas por alguma razão se afastaram disso. Então essas pessoas precisam ser reavivadas espiritualmente, para que elas voltem para a vida com Cristo Jesus. Bom, ambas não são obras humanas. Não é nenhum pastor, não é nenhum método, não é nenhuma regra que faz o avivamento espiritual. O avivamento espiritual é obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas instrumentos para isto. Eu estou aqui hoje na missão de pregar uma palavra de Deus para os crentes. E nessa missão está implícito uma obra que Deus vai fazer no coração de cada um dos ouvintes, fortalecendo-os na fé, levando pessoas a crer em Jesus. Então isso é avivamento espiritual. Não vou entrar mais em detalhes. Nós pela manhã, nós falamos sobre o tema de que o início do avivamento espiritual, quando é que ele ocorre? O avivamento espiritual, ele ocorre a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo para morar em nós. E quando isso acontece? A Bíblia nos ensina, nós lemos isso agora em Romanos 38, aliás, Atos 2:38. Né? Vamos soltar aquele texto lá para a gente observar bem. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Deus jamais vai não pode colocar o seu Espírito Santo em um corpo que ainda não foi limpo dos seus pecados. Então este é o momento que inicia-se o avivamento espiritual da descendência de Adão ou de Noé, que somos todos nós. Inicia-se exatamente neste ponto, quando nós entendemos que precisamos de Jesus, que sem Jesus nós permanecemos nos nossos pecados, que o nosso corpo não é digno de receber o Espírito de Deus. E aí então nós nos entregamos a Ele, para que, como diz o texto, sejamos remidos dos nossos pecados, limpos para a habitação do Espírito Santo de Deus. Inicia-se aí o avivamento espiritual. Não é uma obra humana, é uma obra de Deus, do seu Espírito Santo. Então, o primeiro ponto foi exatamente isso. Pela primeira vez, o assunto é tão empolgante, espiritualmente empolgante, que eu não concluí o sermão da manhã. E eu combinei com os irmãos que estaria fazendo isso à noite. Tá? Então, pela manhã, não foi isso mesmo, Jonathan? Nós falamos sobre o primeiro ponto. Põe para mim aí, por favor. Inicia-se a partir do recebimento do Espírito Santo de Deus. Ok. Agora coloca o segundo ponto. Nós vamos ver juntos aqui, meus irmãos, quando é que o avivamento espiritual não pode ocorrer na vida do homem? Por quais razões? O que é que impede que o Espírito de Deus, ou seja, que o avivamento espiritual ocorra na nossa vida? Que a nossa conversão não seja real. Ok.
O avivamento espiritual não ocorre quando há ausência da pregação do Evangelho. Ninguém vai conhecer a graça de Deus fora do Evangelho. E aquele que não ouve o Evangelho, ele não vai nunca conhecer a Deus. Ele não vai nunca saber que ele é um pecador, que ele é um carente de Jesus. Que não é Jesus que precisa dele, é ele que precisa de Jesus. Ele, ouvindo o Evangelho, ele vai conhecer que se ele passar por este mundo sem ter os seus pecados remidos pela sua fé em Jesus, o seu final é um final sem Deus. E nós sabemos que tudo sem Deus é sofrimento. Então, o avivamento espiritual, ele não ocorre quando há ausência da pregação do Evangelho. Eu vou recorrer a um texto da Bíblia, você permanece em Atos, aí marcado com aquela fitinha, e nós vamos a Romanos capítulo 10. Agora está aí, não está, Jonathan? Romanos 10, 13 a 14. Isso. Diz assim o texto: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, o que acontece, meus irmãos? Será salvo. É um futuro, um presente e um futuro. Se hoje você que me ouve, que me vê pela TV ou pelo seu celular, se você ainda não fez isso, e se você invocar o nome do Senhor para te salvar, a Bíblia diz que você será salvo. Entendemos assim, meus irmãos? Ok, veja a sequência do texto. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Como é que o homem vai invocar o nome de Jesus se ele não crê em Jesus? Como é que nós vamos buscar um socorro de um médico se nós não cremos na capacidade profissional dele? Então assim é. Vamos continuar o texto. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? O homem não crê em Jesus porque não ouve de Jesus. E continua o texto. E como ouvirão se não há quem pregue? Então a pregação é fundamental para o seu avivamento espiritual. Porque pela pregação, o texto que eu estou lendo aqui, Romanos 10, 13 a 14, fala exatamente isso. Como ouvirão se não há quem pregue? Por quê, meus irmãos? O versículo número 17, Davi, por favor, você projeta para mim. Assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, qual é a missão da igreja de Jesus, irmãos? Pregar a palavra de Cristo. Se essa palavra não for pregada, os homens não conhecerão aquele que veio a esse mundo para salvá-los. Como crerão se não há quem pregue? Então, uma das causas fundamentais, eu diria a primeira, de não haver um avivamento espiritual, oriundo do Espírito de Deus habitando no próprio homem, é porque esse homem não ouviu a palavra de Deus, ou ouviu e a renegou conscientemente. Então, o papel da igreja é pregar a palavra de Cristo, para que os homens conheçam a Cristo, creiam nele,
se entreguem a Ele para serem remidos dos seus pecados e se torne então um homem movido pelo Espírito de Deus. Faz sentido? É isso aí. Então a igreja, quando fecha a Bíblia, ela não vai promover nunca um avivamento espiritual. A igreja precisa ter a Bíblia aberta e proclamada aos quatro cantos. Os pastores têm a missão de pregar a Bíblia. Nós precisamos deixar de lado nossas dificuldades, comodismos e pregar a tempo e a fora de tempo. Porque, irmãos, o tempo urge. A volta de Cristo, pelo que nós conhecemos da Bíblia, está próxima. E nós precisamos de crer, de entregarmos-nos a Jesus antes da sua volta. Porque no momento que Jesus voltar, você não vai estar crendo nele pela fé. Você vai estar crendo nele porque viu os sinais, a revolução planetária que vai acontecer. Esse momento é tarde. A Bíblia diz que nós precisamos crer pela fé. E a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. A segunda coisa pela qual o avivamento espiritual não ocorre é quando há infidelidade bíblica. Quando acontecem mudanças das sãs doutrinas dos apóstolos. Ou seja, eu me torno um pregador paralelo à Bíblia. Eu utilizo a Bíblia meramente como um contexto, um pretexto. E prego um outro evangelho. Um evangelho que não vai falar nunca que você é um pecador, que eu sou um pecador. E que nós precisamos nos arrepender disso. Que nós precisamos nos entregar a Cristo. Quando nós olhamos para as doutrinas que Jesus estabeleceu e deturpamos-as em favor de alguma coisa. E isso fica em detrimento à verdade. Então, quando há infidelidade bíblica e mudança nas doutrinas puras dos apóstolos, que são perfeitas, que são imutáveis, porque elas vieram de Deus. A doutrina dos apóstolos, os apóstolos foram instrumentos de Deus. Ela foi soprada pelo Espírito de Deus ao ouvido de homens que a escreveram. Então elas precisam serem preservadas de toda a nossa fidelidade. Então, quando nós deturpamos isso, nós estamos praticando uma infidelidade bíblica. Nós estamos mudando a sã doutrina dos apóstolos em algum benefício próprio. Sem nenhum sentido crítico, irmãos. As igrejas que não pregam Jesus e as suas santas leis para o homem se converter, estão tendo que alugar galpões de tanta gente que ali se encontra. E as igrejas que estão pregando a verdade que todo homem precisa ouvir, que ele é um carente da glória de Deus, que sem Jesus ele nada pode fazer, estão cada vez mais rala nos seus assentos. E Paulo apóstolo, escrevendo a um pastor que estava iniciando a sua carreira de pregador, chamado Timóteo, disse para ele isso, que haveria tempos em que os homens sofreriam coceira nos seus ouvidos para ouvir aquilo que interessasse a eles, que não os incomodassem.
E a instrução de Paulo foi: não faça isso, Timóteo. Pregue a palavra, inste a palavra a tempo e fora de tempo. É o que nós temos que fazer. Isso não vai mudar. Agora, quando eu mudo isso, eu estou impedindo o avivamento espiritual. Ele não vai ocorrer. Atos capítulo 15, versículo número 1. Atos 15, 1. O apóstolo Paulo, que empreendeu a sua primeira viagem missionária, missões mundiais, que ele saiu de uma cidade chamada Antioquia, lá na Síria, aonde a igreja tinha sido empurrada para os gentios. Deus agiu para que a igreja fosse para os gentios. E o apóstolo Paulo deu uma volta pela Ásia Menor. E quando ele chegou na igreja da origem, a Antioquia, ele encontrou ali a Bíblia sendo deturpada. E ele teve grande problema com aquilo. Problema não, ele não concordou com aquilo. E ele voltou aquele povo às origens que os tinham levado a Cristo Jesus. O versículo número 1 do capítulo 15 fala sobre isso. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, aos crentes de Antioquia da Síria: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Isso não é uma deturpação bíblica, irmãos? Quem é que salva? É a lei de Moisés ou Jesus? Jesus precisa de que a boca que confessá-lo como seu Salvador será salvo, de que aquela pessoa passe pelo processo de circuncisão, que era um processo ligado à antiga lei mosaica para identificar os judeus, mas não era para justificar pecados. Então, os próprios judeus que creram em Jesus desceram para Antioquia para tentar implantar essa falsa doutrina na cabeça daqueles irmãos. E Paulo, então, combateu veementemente isso. Nós estamos estudando isso na quarta-feira, o livro de Atos, versículo por versículo. Então, esteve aqui, chegou lá e encontrou falsos mestres deturpando a palavra de Deus. E veja, irmãos, se você está com a Bíblia aberta, o versículo 34, 24 do capítulo 15 que o Davi projeta para nós. E aquela discussão, aquela luta de Paulo e Barnabé para voltar as pessoas às origens, teve que ser decidida na igreja de Jerusalém, teve que ser levado o assunto aos apóstolos que encontravam-se em Jerusalém. Mas veja bem a resposta dos apóstolos, versículo 24 do capítulo 15, na pessoa de Tiago. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Então, um lugar, Síria, lugar de gentios, que creu em Jesus, que tiveram um avivamento espiritual pelo Espírito de Deus, estava ali ouvindo as falsas pregações. E então Tiago decidiu dessa forma aqui na assembleia daquela igreja,
que ele estava sabendo que alguns que saíram dentre nós, dentre os judeus que creram em Cristo. E diz ele, sem nenhuma autorização. O falso mestre, irmãos, é atrevido. É ousado para pregar as coisas contra Deus. É usado pelo diabo. Sem nenhuma autorização, e vos tem perturbado com palavras, transtornando as vossas almas. Alguém avivou uma igreja e chegou alguém para acho que não existe essa palavra que eu ia falar aqui. Tirar aquele avivamento inicial. Fica melhor assim, né? Tá certo. Será que isso acabou em Antioquia, irmãos? Não acabou, não. Pelo contrário, isso vai se acentuar cada vez mais à proporção que se aproxima a volta de Cristo. Falsos mestres surgirão por aí. E não foi só da Antioquia que teve isso, não. Numa igreja que o próprio Paulo organizou na cidade, na Galácia, aliás, os Gálatas, que é na Ásia Menor. Paulo organizou aquela igreja, houve um avivamento espiritual, aquelas pessoas nasceram de novo ali em Cristo Jesus, e Paulo foi na sua frente de organizar igrejas no mundo. Quando ele voltou na Galácia, lá estavam os falsos mestres. Vamos ler esse texto aí, Davi. Gálatas, capítulo número 6. Não, Gálatas capítulo 1, desculpe. Gálatas capítulo 1, o versículo que é o 6. 6 a 7. Ok? Paulo voltou lá na Galácia, na igreja dos Gálatas. Aliás, ele escreveu essa carta, que foi uma epístola, foi uma carta. Admira-me, versículo 6. Que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há algum que vos perturbam e querem, o que está escrito aí, irmãos? Perverterem, isso mesmo, o evangelho de Cristo. Isso é tirar o avivamento da igreja, meus irmãos. E me permitam aqui compartilhar algo que me entristece o coração. Isso é obra do diabo dentro da igreja. E ele cria diversas fantasias que faz com que as pessoas enganadas por falsos mestres interprete aquilo como avivamento espiritual. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas nós vimos aqui Paulo dizendo que aquilo era uma perversão do evangelho de Cristo, uma deturpação, uma mudança de algo que Deus não disse que fosse pregado. Então eu vou usar aqui uma expressão bem mineira, irmãos. Nós precisamos firmar as nossas curvas em Jesus, na sã doutrina, para que nós não caiamos nas lábias dos falsos mestres. E o diabo utilize-se disto e acha que nós estamos muito avivados, quando na verdade nós estamos nos afastando da verdade de Deus. Uma terceira razão que não há avivamento espiritual, que ele não pode ocorrer, quando há irreverências na liturgia e no ambiente do culto. Irreverências é o contrário de reverência. Nós lemos a Bíblia e prostramos que a reverência a Deus é um estado de prostração.
Todo homem, pessoa que nós vemos na Bíblia, que sentiu o contato da santidade, do poder de Deus, se debruçou aos pés de Deus. E aí, a irreverência é o contrário disso. O homem não se prostra diante de Deus. O homem se salienta na frente de Deus. Se torna meio saliente, meio alto. Ele é ele mesmo e tudo mais. Eu queria falar um pouquinho, de forma rápida aos irmãos, sobre essa questão de reverência, que a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse. Quando o povo de Israel caminhava rumo a Canaã pelo deserto, Deus falou com Moisés, dizendo o seguinte: Moisés, eu vou te convocar para que você vá subir ao Monte Sinai, e eu vou te entregar ali as leis que vão reger esse povo, que você leva para Canaã. Mas você vai sozinho. Você vai colocar o povo ao pé do Monte Sinai, mas vai demarcar um lugar onde eles não podem ultrapassar e nem tocar a mão além daquela marcação. Porque se fizerem isso, morrerão. E assim fez. Moisés marcou aquele lugar e a congregação de Israel ficou ali. Moisés subiu para receber as tábuas das leis. E voltando Moisés, isso durou 40 dias. Deus esteve com Moisés aproximadamente, creio, 40 dias, para prepará-lo para entregar a ele as suas leis para a nação de Israel. E aquele povo, ali meio sem direção espiritual, eles acharam que Moisés não voltaria mais. E o que fizeram? Chamaram lá Arão e disse que Arão deveria fazer para eles uma imagem para que ela passasse a ser o Deus deles. E aquele povo deu uma grande oferta para fazer aquela imagem, não de barro, mas de ouro. A Bíblia está escrita que eles tiraram todas as suas joias, os seus adereços de ouro, entregaram a Arão, e Arão fez um bezerro de ouro. E aquele povo elegeu aquele bezerro de ouro como o Deus que os tirou do Egito. E aquele povo entrou numa total irreverência diante de Deus. Virou uma verdadeira orgia no arraial de Israel. E Deus puniu aquele povo por isso. Severamente, porque todos aqueles que participaram daquela orgia não entraram na terra de Canaã. Vagaram por 40 anos no deserto, até que todos morressem, para a sua descendência ir. Mas eu queria ler o texto. Vamos ler lá Êxodo 19. Êxodo 19. Isso. Versículo 10 e 12. É o que eu falei inicialmente para vocês. Êxodo 19, 10 e 12. 10 a 12. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo
e purifica-o hoje, e amanhã lavem ele as suas vestes, e estejam prontos para no terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. E o verso 12: marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis no seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Deus estava mostrando aqui a santidade dele, o poder, a força da santidade de Deus. Que aquele povo pecador não podia se aproximar. Não que Deus seja um Deus cruel que mate o pecador. O pecado, o que diz a Bíblia? Ele nos impede de aproximarmos de Deus. O pecado faz uma separação entre o homem e Deus. E se nós tentarmos romper essa barreira em estado de pecado, certamente acontecerá isso conosco. E aí desenvolveu-se isso, aquele povo obedeceu os limites, ficaram ali. Mas quando foi no 40º dia, eles não aguentaram mais. E vejam os irmãos, o que está aí no capítulo 32, por favor. 32, versículos 4 até o 7. Os irmãos me permitem, não vai estar, o Davi, dá para você projetar a partir do 1 até o 7, tá? Por gentileza. Êxodo 32, 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres. Portanto, o brinco é para mulheres, né, irmãos? Desde a criação. Vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Versículo 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será, irmãos? Festa ao Senhor, não culto, não adoração, festa. Deus não é Deus de festa, Deus é Deus de adoração. E o que aconteceu? Verso 6. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se, vamos ler junto, para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Diante desse Deus, eles podiam fazer o que quisessem. Mas diante do Deus Todo-Poderoso, eles não poderiam nem tocar no monte aonde se fazia a sua presença. Isso não mudou, meus irmãos. É o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. O Deus absolutamente santo, o qual nós devemos nos prostrar diante dele, não com festas, não com bebidas, não para nos divertirmos, mas para adorá-lo de todo o nosso coração. Eu não sei se eu li aqui o versículo 7, Davi, já li?
Vou ler agora. Então, disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito, o que aconteceu? Se corrompeu. Se corrompeu. Então, meus irmãos, nesse ambiente, não tem avivamento espiritual. No ambiente de irreverência, de diversão, de pulos, de sei lá mais o que, de cambalhotas, de contorcionismo sensual. Isso não é culto a Deus. Isso não é avivamento espiritual. Porque a Bíblia diz que Deus não se agrada disso. Deus se agrada de corações quebrantados e compungidos, como nós vamos estar lendo daqui a pouco, concluindo esse texto. Dito isso, irmãos, meu tempo, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 14. Isso. 31 até o 33. Foi uma igreja na cidade de Corinto, que também foi avivada pelo Espírito de Deus. Homens, muitas pessoas se converteram a Jesus naquela igreja, mas começaram a receber também pregações deturpadas, que os levaram a uma tendência de que Deus não se agradava daquilo. Tá, vamos assim dizer. E Paulo, apóstolo, então, teve que escrever essa carta de doutrinamento àquela igreja. Eu destaco aqui, versículo 31 a 33. Por quê? Aquele povo, irmãos, eles que tinham o Espírito de Deus, tinham o dom de profecia, tinham o dom de cura, o dom da oração, eles achavam que poderia fazer tudo aquilo, línguas, tudo aquilo ao mesmo tempo dentro de uma congregação. Então um falava em línguas, o outro falava revelação, o outro orava, o outro pregava. E como é que ficava então esse ambiente? Um ambiente perfeitamente não capaz de ser entendido. E a Bíblia diz que os dons do Espírito Santo se manifestam para aquilo que é útil, para aquilo que edifica uns aos outros. E se nós fazemos uma confusão com os próprios dons do Espírito Santo de Deus, nós vamos fazer, desculpe aqui, uma bagunça dentro da igreja. Por isso Paulo escreveu a partir do verso 31. Porque todos podereis profetizar, um após o outro. Está escrito aí na sua Bíblia assim, irmãos? Está projetado? Tá, ok, desculpa. Um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Ordem no culto. Aí ele diz aqui, porque, verso 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Tem que se ter o controle. Eu estou pregando aqui e tem um outro pastor ali, de repente ele levanta e começa a pregar também. Fica esquisito, né, irmã Fátima? Então, o profeta tem que ter o controle sobre o seu próprio espírito. É hora de eu me calar. É hora de eu ficar quieto. É isso que Paulo está dizendo para eles aqui. Eu falei até o 33, né? Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Faz sentido para os irmãos?
E aí nós olhamos aqui mesmo em Coríntios 14, não, agora verso 39 a 40, no mesmo capítulo 14, a conclusão de Paulo sobre essa confusão que fazia naquela igreja. Paulo diz assim: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. O sonho do coração de um pastor, pelo menos o meu é que eu tenha aqui 120 pregadores da palavra de Deus, profetas que revelam Jesus ao mundo. Então ele disse que vocês devem procurar com zelo o dom de profetizar, e não proíbam o falar em outras línguas. Aí o verso 40 ele ordena: tudo, porém, seja feito como, irmãos? Decência e ordem. Então, a partir do momento que eu coloco como responsável que sou hoje espiritualmente por essa igreja, algo que não contenha uma ordem decente para um culto, não vai ter avivamento espiritual nisso, irmão. Não vai ter. E eu creio que os irmãos, como eu, tristemente têm visto as pessoas estar imaginando que podem estar fazendo isso aí através disso. Concluo. O avivamento espiritual não pode ocorrer quando os estímulos externos são os que regem nossa suposta adoração a Deus. Estímulos externos. É o ferrão. Lá na roça a gente tinha, para tocar os bois, o estímulo externo, né? Uma vara com um preguinho na ponta, você chuchava, o bicho puxava, né, para frente. São estímulos externos. Esse não é um avivamento espiritual. O que eu quero dizer para os irmãos, e preciso, e creio que vocês vão me concordar, porque é isso que a Bíblia diz, que o avivamento espiritual não vem por motivos externos, por motivações externas. Não vem por ritmo de música, não vem por dança, não vem por palma, não vem por isso, não vem por aquilo. O avivamento espiritual só vem por motivações internas, de um coração pronto para louvar a Deus, para engrandecer a Deus e para diminuir o nosso ser. Aquela palavra de João Batista, né, meus irmãos, que diz: doravante importa que ele cresça e que eu diminua. Isso é avivamento espiritual. Hoje de manhã nós falamos isso, né? O homem vivo não pode ser um homem avivado no espírito. Romanos diz: se nós não morrermos em Cristo, nós não temos espaço para uma nova criatura. Então, esses estímulos externos não significa avivamento espiritual, segundo o que nós lemos aqui. Porque para Deus tudo tem que ser feito com decência e ordem. Que Deus não é Deus de confusão. E nós temos visto algumas coisas aí muito confusas nos cultos que a gente, queira ou não queira ver, inclusive na TV. Salmo 51. Isso, Salmo 51. Muito conhecido de todos nós, mas que tem uma palavra tão apropriada para esses estímulos que saem do coração. Davi vivia um momento difícil na vida dele, em que ele, enfim, reconheceu o grande pecado cometido.
E aí ele pôde conhecer mais de Deus. Ele deixou de ser rei para ser servo de Deus. E ele escreveu esse salmo aí, que nos fala, que nos dá base para essa afirmação. Do que é que Deus se agrada do culto de adoração a Ele? Então vamos ver os versículos 15 a 17, né, Davi? Isso. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Portanto, não é louvor meu, é de Deus. Eu não vou querer que a minha igreja cante os louvores que eu gosto. Eu vou ter que cantar louvores que goste o meu Deus, ou que agrade o meu Deus. Por isso, nossa música, os irmãos são criteriosos, eles veem determinadas letras aí que não cabem em um culto de ordem e decência. E nós não fazemos isso. Então, abre a minha boca e eu cantarei louvores, 15, né? Manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu tos daria. E não te agradas de holocaustos. Então, esse negócio de sacrifício, de subir escada de joelho, carregando um tijolo na cabeça, no ombro, não sei aonde. Deus não se agrada disso não, irmãos. O que Deus se agrada? Verso 17 responde: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. A isso não desprezarás, ó Deus. Eu fui ver a palavra compungido. Ela fala de um coração comovido, movido a saber o que Deus fez por nós naquela cruz do Calvário, na pessoa do seu Filho. Me comover diante daquilo. Me comover quando ouço Jesus dizer: quando eu for levantado entre o céu e a terra, atrairei muitos a mim. Então Deus se agrada de olhar no teu coração compungido. Esse é o culto que é recebido por Ele. E contrito, que é a tradução mais próxima da realidade, é um coração arrependido. Contrição é arrependimento. Então, quando nós entramos naquela porta antes do culto, nós paramos ali. E ali nós pensamos: Senhor, me perdoa os pecados que eu tenha cometido. Purifica, compunge o meu coração, para que o Espírito do Senhor esteja nele, ou seja, está nele, esteja atuando nele, para que eu possa te oferecer uma adoração verdadeira. Isso é avivamento espiritual, irmãos. Divertir-se, beber e comer, não é avivamento espiritual. Deus não está nisso. Vamos à conclusão, Davi? Passei. Vimos que o avivamento espiritual se inicia de forma individual no homem que se rende a Jesus pela fé. Se você quer participar de uma igreja avivada no Espírito, o primeiro passo é esse, fundamental. Entregue-se a Jesus pela fé e peça que Ele possa remi-lo dos seus pecados. Vimos também situações e práticas que impedem a ocorrência de um avivamento espiritual, que acabamos de falar agora. E diante disso,
precisamos, irmãos, todos nós, eu e vocês, nos autoavaliar se nossa performance espiritual está ou não contribuindo para o nosso avivamento espiritual. Eu vou ser um crente avivado no espírito diante das minhas performances espirituais. Comunhão com Deus, reverência, temor, obediência, fidelidade, alegria, enfim, os dons do Espírito Santo de Deus. Eu queria convidar a você, a nós, para orarmos por isso. Porque me permitam, os irmãos, como em mim também falta muitas coisas nas minhas performances espirituais, para que eu faça parte de uma igreja avivada no Espírito. Vamos pedir a Deus que faça isso em nós. Que nós sejamos mais ativos na obra. Que nós nos apresentemos diante dele com o coração contrito e arrependido, comovido. Sempre, sempre. Que nós tenhamos prazer e alegria em promover um culto que agrada a Deus e não a nós. Os irmãos querem orar por isso? Vamos ficar de pé? Santíssimo Deus, a tua palavra tem nos ensinado que o Senhor quer sim uma igreja avivada. Mas o avivamento do Senhor para a sua igreja, ele vem do Senhor. Ele é obra do Senhor. Portanto, nesse momento, eu e os irmãos presentes, nós te pedimos, ó Deus, que retires de nós tudo aquilo que esteja, porventura, impedindo de que sejamos crentes avivados no Espírito, dentro dos teus propósitos. Nos atenda, Deus, por misericórdia. Nos livra da confusão, dos falsos mestres. Aviva-nos, Senhor, pelo teu Santo Espírito. É o que te pedimos, em nome de Jesus, ainda nos lembrando das pessoas que porventura ainda não tenha dado o passo inicial para isso, que é a sua entrega a Jesus. Aqueles que estão nos ouvindo e talvez na congregação, que essas pessoas tomem a decisão, que somente elas podem fazer, se prostrarem aos pés de Jesus e invocar o seu nome para ser salvas. Oramos por isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar.